Canidé, no Ceará. Canidé é um município brasileiro do estado do Ceará, localizado na microrregião de Canidé, mesorregião do norte cearense. É o 11º município cearense mais populoso, com uma população em torno de 78 mil habitantes, conforme estimativas do IBGE do ano de 2018. A religiosidade e o cotidiano da população estão intimamente ligados, quanto mais nos meses de alto fluxo turístico, alimentado por romeiros vindos dos mais diversos lugares do Brasil, que vêm a Canidé depositar sua fé e devoção nos vários locais de peregrinação considerados sagrados pelos visitantes, como a Basílica de São Francisco das Chagas e a Estátua de São Francisco, um gigantesco monumento com mais de 30 metros de altura, e via sacra, o Zoológico Municipal e a Praça dos Romeiros, um anfiteatro ao ar livre com capacidade para 120, olha aí, mil pessoas, é isso mesmo, 120 mil pessoas. A festa de São Francisco das Chagas é um dos mais antigos eventos religiosos do Brasil. Acontece sempre dos dias 24 de setembro a 4 de outubro, ou seja, uma novena, data dedicada a São Francisco das Chagas. Essa é a data alterada apenas nos anos eleitorais. Agora falaremos um pouco sobre a etimologia que compõe a história da cidade. A palavra Canidé vem do tupi Canidé com K e tem várias significações. Primeira, tribo de índios missionados e que, primitivamente, habitavam as margens dos rios Banambuiú e Quixeramobim. 2. Uma grande tribo de Tarariús que vivia na região central do Ceará pelos sertões de Quixadá, Canidé e Alto Banambuiú, atualmente Quixeramobim. 3. Segundo Paulo Nogueira, uma espécie de arara de plumagem amarela chamada guamicaio ou piscitacídeo, araúna, mais ou menos isso. A sua denominação original era São Francisco das Chagas de Canidé e desde o ano de 1914 Canidé. Falaremos um pouco sobre a sua formação administrativa, pois a história dela fez com que a sua formação chegasse ao seu momento atual. No ano de 1817, Canidé se tornou um distrito ainda como o antigo nome São Francisco das Chagas de Canidé. No ano de 1846, São Francisco das Chagas de Canidé tornou-se uma vila, sendo desmembrado uma parte de Fortaleza e outra de Quixeramobim. Em 1911, surge o primeiro distrito, Caridade. Em 1914, São Francisco das Chagas de Canidé foi elevado à categoria de cidade com o nome atual, Canidé. E no mesmo ano são criados 3 distritos, Caiçarinha, Jatobá e São Gonçalo, mas Caridade foi rebaixada para povoado. No ano de 1918 é criado o distrito de Santana e em 1931 mais 2 distritos, Belém do Machado e Campos Belos. Em 1933 mais distritos, Campos, Caridade elevado novamente a distrito e General Sampaio. Em 1935 o distrito de Campos mudou o nome para Ipueiras dos Targinos. Em 1936, Belém do Machado reduziu o nome para Belém. Em 1938, o distrito de Belém foi anexado ao município de Quixeramobim e o distrito de Santana mudou o nome para Saldanha e Ipueiras dos Targinos reduziu seu nome para Targinos. No ano de 1943, o distrito de Campos Belos mudou o nome para Ubiraçu e Saldanha mudou o nome para Paramoti. Em 1950 é criado o distrito de Inhupuranga.
Em 1931 é criado o Distrito de Bonito. Em 53 é criado o Distrito de Esperança. Em 57, Paramoti se emancipa de Canindé. E em 58, Caridade se emancipa também de Canindé e anexa o distrito de Inhuporanga para sua cidade. Em 1964, são criados os distritos de Ipueiras dos Gomes e Monte Alegre. Já um pouco mais recente, em 1992, são criados os distritos de Capitão Pedro Sampaio e Iguaçu. Em 2005, Salitre se torna distrito de Canindé, figurando no lugar de Ubiraçu. Um pouco da sua história. Passamos da formação administrativa, agora falaremos sobre a sua história. A região dos nascentes das margens do rio Curu e seus afluentes, bem como os afluentes do rio Choró, eram habitadas por índios de origem Tapuiá, Genipapos, Canindés e esses com C e os Canidés, K-A-N-Y-N-D-E, acento não é S. Os Canidés e os Canidés são diferenciados aí alguma coisa da outra. A partir do século XVII, os portugueses começaram a ocupar terras via o sistema de Sesmarias para a criação de gado e lavoura do ciclo econômico de carne do sol e charque. No ano de 1775, o sargento-mor português Francisco Xavier de Medeiros estabeleceu-se às margens do rio Canindé e logo depois iniciou a construção de uma capela em honra a São Francisco das Chagas, que é o marco histórico e religioso da cidade de Canindé. A construção do templo atual foi encarregado ao arquiteto italiano Antonio Mazzini. Destacam-se os magníficos afrescos do pintor também italiano Giorgio Cau. Esta capela ficou pronta em 1796, depois de disputas jurídicas e paralisações devido à seca dos Três Setes, iniciado no século XVIII. Já falei aqui no canal ou em outras oportunidades, tivemos duas secas dos sete, em 1777 a 79, que é essa que eu vou falar agora, e a outra já foi bem depois, em 1877 a 79, essa do século XIX, aquela que foi ainda mais estourada em relação a essa do século XVIII. Voltando ao assunto, e também a seca do ano de 1793. A primeira imagem de São Francisco é conhecida popularmente como São Francisquinho, por conta de seu tamanho. Em 1818, o povoado de Canindé havia sido elevado à categoria de vila, quando também foi demarcado seu território às margens do rio que nomeou o lugar. Sua fundação oficial foi no dia 29 de julho de 1846. Agora, para falarmos um pouco da sua história, vamos falar um pouco da sua geografia, porque isso tudo, geografia, que fez com que a cidade seja o que é hoje. A geografia sobre o seu clima. O clima do município é um clima tropical com estação seca, classificação climática de Köppen-Geiger, com temperatura máxima de 33 graus e mínima de 24. E as precipitações pluviométricas são anual média é de em torno de 756 milímetros. A hidrografia e recursos hídricos da cidade. As principais fontes de água fazem parte da bacia do rio Curu e metropolitana, sendo os principais afluentes os rios Canindé, Curu, Choró, Salão, Batoque, Cangati, Juriti e os riachos dos Grossos, das Furnas, da Conceição e de outros tantos. Também existem diversos açudes, dentre eles o Ipueira da Vaca, Logradouro 2, Salão, São Mateus, Caracas, Souza e Barra do Cancão, todos da bacia do rio Curu. Foi construída em 2016 uma adutora do açude Escuridão, adutora de Canindé, e mais 240 poços. O rio
São Mateus é aquele que leva as suas águas para o açude de Pentecoste. Relevos e solos. Os tipos de solo de Canindé incluem não cálcico de 55,14%, litolíticos, planossolo, solódico de 12,52% e podizólico, vermelho e amarelo entre 4,04%. A parte política da cidade. A administração municipal localiza-se em Canindé. O poder executivo principal é comandado pelo prefeito, atualmente Rosário Ximenes, que foi em 2016, e o poder legislativo do município foi instalado inicialmente em 21 de junho de 1847, contendo 15 vereadores. E a sua subdivisão atualmente é dividida em 11 distritos: Bonito, Caiçara, Campos, Canindé distrito, que é a atual, que é a sede da cidade, Capitão Pedro Sampaio, Esperança, Iguaçu, Ipueiras dos Gomes, Monte Alegre, Salitre e Targinos. A economia da cidade ela é feita através de algodão herbáceo e arbóreo, banana, milho, feijão e mamona, a pecuária bovinos, suínos e avícola, a piscicultura e a indústria. Em seu território foram encontradas ocorrências de jazidas de berilo, empregado como pedra preciosa nas indústrias de equipamentos espaciais e usinas atômicas, calcário encontrado de forma cristalina, cianita utilizado na fabricação de porcelana e espudômênio, que é uma das fontes de lítio, a grafita granada, o lepidosilita, que é uma fonte de benção de lítio, moscovita, que é uma mica branca, quartzo rosa e ametista, que é uma variedade de quartzo, e feldespato, usado na fabricação de porcelana e cerâmica branca, e o rutilo. Outra importante fonte de renda é o turismo religioso. Segundo pesquisa feita pelo Sebrae, cada romeiro que vai à cidade gasta em torno de R$ 26 na época. A cultura da cidade. Vou falar um pouco sobre a cultura. O principal evento cultural é a festa do padroeiro São Francisco das Chagas, popularmente conhecida como Romaria de Canindé, uma das festas religiosas mais antigas do estado do Ceará. Um grande evento religioso no qual Canindé recebe todos os anos cerca de 2,5 milhões de romeiros franciscanos de todo o país, sendo a cidade com maior romaria franciscana da América Latina. Ainda hoje é conduzida solenemente a grande imagem de São Francisco, conhecida como São Francisquinho, no tradicional procissão de 4 de outubro, durante a festa de São Francisco das Chagas. A cidade possui também a maior estátua de São Francisco de Assis do mundo, que mede 30,25 metros de altura. É conhecida por tradição na lida do homem com gado, especialmente dos vaqueiros, tendo 4 de seus filhos. É conhecido como mestres da cultura tradicional popular do Ceará. Mestre Dina, vaqueira aboiadora, mestre Odete Uchoa, ervas medicinais, mestre Getúlio Colares, cineiro e mestre Bibi, escultor. Também tem a biblioteca da cidade, né? A biblioteca municipal. Também é um dos lugares de turismo da cidade, é o município de Canindé, que tem essa biblioteca municipal, Cruz Filho. Conforme a lista do Sistema Nacional de Bibliotecas, fica situado na Praça Basílica, número 60, no centro da cidade. CEP 62.700. Pontos turísticos. A Basílica de São Francisco, melhor falando, das Chagas, que é uma coroação do santuário construída pelos frades Capuchinos e Benta em 1915, e a matriz do povo de Canindé é o centro da romaria de milhares de devotos do milagroso São Francisco. A construção da igreja dedicada a São Francisco das Chagas foi iniciada em 1775, como falamos aqui. O desenvolvimento da obra foi marcado por vários obstáculos, como a seca e a posse da terra da igreja pelos 3 irmãos do Baixo Jaguaribe,
que mais tarde vieram a doá-las ao santo. Em 1796 a obra foi concluída e inaugurada, tornando-se um local sagrado de devoção franciscana. Após a comunidade canidense, em 1817 a capela foi levada à categoria de matriz pelo então bispo de Pernambuco, Dom Frei Antônio de São José Bastos. Desta forma, o povo ganhou a paróquia de São Francisco das Chagas. Também tem a Praça dos Romeiros, que ela começou a ser construída no ano de 1997 e foi inaugurada em 1927 e foi inaugurada em outubro de 1989, sendo o maior anfiteatro a céu aberto do Nordeste, com um dos maiores monumentos sacros. Antigamente era chamada de Cidade de Assis, fazendo com alusão à terra natal, São Francisco, imponente e acolhedora com os seus jardins, corredores e alamados. Essa é a Praça de São Romero, onde acontecem os novenários dedicados a São Francisco. Tem também o Zoológico São Francisco, que tudo começou quando os romeiros trouxeram alguns bichinhos para São Francisco e os frades franciscanos se viram obrigados a cuidar desses animais. É o pátio da entrada do convento de Santo Antônio, cuja foram colocados em pequenos recintos e alguns animais, mas o local era inadequado. No ano de 1974 foi construído um pequeno zoológico em frente ao museu. Com a construção das praças dos Romeiros veio a ideia de construção de um novo zoológico. A obra foi executada pela Secretaria Estadual de Desenvolvimento Urbano, Meio Ambiente e a Casa de São Francisco, sob a orientação do IBAMA. E a inauguração foi feita pelo então governador do Ceará, na época, o Tasso Gereissati, em 13 de março de 1991. Tem um museu. Em 1972, o ex-vigário Frei Lucas Dolly instalou um modesto museu para expor o que além da fé dos devotos deixaram da cidade. Funciona como na casa que servia da maternidade da Praça da Cruz Saldanha, onde hoje funciona o centro de catequese. Em 3 de agosto de 73, o novo museu foi inaugurado, possuindo em exposição aproximadamente 3.000 peças. Em julho de 85, passou por reformas, ganhando ampliação e destaque da história de São Francisco na arte nordestina. O Museu de São Francisco, o Museu de Canindé, atualmente possui cerca de 5.000 peças. O local conta com um imponente acervo que está aberto à visitação diariamente, como reza e tradição de romeiros, e trazem as mais exóticas peças de expressivo valor histórico e cultural. O museólogo Evandro Germano ordenou na segunda reforma o espaço de Museu Canindé, que foi inaugurado em 22 de janeiro de 2008, na administração do pároco Frei José Hamilton. E também da cidade tem a parte esportiva, tem o futebol, que não tem, infelizmente, representantes nas suas primeiras divisões, nem na segunda, mas ele tinha um time do Arsenal lá em Canindé, enfim. Sem representantes nas divisões do Campeonato Cearense de Futebol, o Canindé possui apenas uma liga amadora de futebol, e o estádio Frei Teodoro, usado em uma das partidas do clube conhecido como o estádio São Fluminenses do bairro Santa Luzia, são os times da cidade, Fluminense do bairro Santa Luzia, Santa Cruz, América do bairro Alto Guaramiranga e Maguari. Um dos seus filhos ilustra a capital da cidade é o treinador de futebol, atual treinador e ex-jogador, enfim, jogou tanto no Ceará, o Oliveira Canindé. Embora tenha nascido em Canindé, ele e sua família são da cidade vizinha, Itatira, mas devido a ter ido morar em Canindé, onde começou como futebol, enfim, recebeu o apelido na qual é conhecido. Oliveira é conhecido nacionalmente principalmente por seus trabalhos em tradicionais clubes nordestinos e do norte. E futsal, a cidade destaca como clubes como Cruzada Canindé, Educandário Sagrada Família e RM Canindé, além da seleção de futsal de Canindé, que chegou a disputar a primeira divisão do Campeonato Cearense de Futsal. Atualmente acontecem torneios de bairros e o torneio intermunicipal. Ambos os de futebol de salão, quadras colegiais e principalmente a quadra do Centro Social Urbano, o CSU, que são utilizados para eventos de diversos modos poliesportivos.